Boa noite, professor Edson. Meu nome é Bianca Carneiro e a minha dupla é William Rocha e nós vamos apresentar a análise institucional e a regulação profissional da contabilidade no Japão, com foco no JICPA. Antes da gente entrar nos detalhes, é bem importante entender que o JICPA ele é o principal órgão da profissão contábil japonesa. A sigla significa Instituto Japonês dos Contadores Públicos Certificados. Bom, quando a gente estuda a profissão contábil em outros países, a gente percebe que cada nação possui um modelo próprio de fiscalização e de organização. No caso do Japão, o JICPA ele desempenha um papel muito importante porque ele atua na regulação e na fiscalização e na formação profissional. E ele também atua na preservação da confiança do mercado. E ao longo da apresentação a gente vai mostrar como esse instituto surgiu, como ele funciona, quais são os requisitos para alguém se tornar contador certificado no Japão e qual a importância dele, para a economia japonesa. Passando para o segundo slide, a gente deixou o sumário, que é para organizar melhor a apresentação. A gente vai abordar primeiro a história e a natureza jurídica do JICPA, depois vamos falar sobre a estrutura de governança e os principais comitês que fazem parte da instituição. Em seguida, a gente vai ver como que funciona o processo de ingresso na profissão, quais são os requisitos para registro profissional e as categorias dos membros existentes. E nós também vamos comentar sobre a participação de estrangeiros na profissão, o desenvolvimento da contabilidade no Japão, o papel do JICPA dentro do sistema contábil japonês. E esses pontos ajudam a entender o porquê a profissão contábil possui tanto prestígio dentro do país. Nesse slide, a gente vai falar sobre a história e fundação. O JICPA ele foi criado lá em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Esse período ele foi muito importante porque o Japão estava passando por um processo de reconstrução econômica. Então, o país ele precisava recuperar a confiança dos investidores e reorganizar suas instituições econômicas. Foi nesse contexto que surgiu a Lei dos Contadores Públicos Certificados. E a ideia principal era criar uma profissão forte e regulamentada que fosse capaz de fornecer informações financeiras e confiáveis. E, por exemplo, pense que o investidor ele só coloca dinheiro em empresa quando ele acredita que os números apresentados são verdadeiros. E é por isso que a existência de auditores, contadores qualificados se tornou fundamental para o crescimento econômico japonês. E mais tarde, em 2011, o JICPA ele passou por uma transformação institucional, e ele se tornou uma associação de interesse público jurídico, que foi fortalecendo ainda mais sua atuação dentro da sociedade japonesa. Aqui nós vamos falar sobre a natureza jurídica. Uma característica que é bem interessante do JICPA é que ele não é um órgão governamental. Ele funciona como uma entidade não governamental. Por exemplo, ele possui autonomia administrativa. Isso significa que ele não faz parte diretamente da estrutura do governo japonês. E ele possui capacidade de tomar decisões técnicas que são relacionadas à profissão. Mas isso também não significa que ele trabalha, por exemplo, sozinho ou sem fiscalização. Existe uma supervisão direta da Agência de Serviços Financeiros do governo japonês, que também é conhecida pela sigla FSA. A gente pode dizer que existe um modelo híbrido. De um lado, os próprios profissionais participam da regulação da profissão e do outro, o Estado acompanha esse processo para garantir que tudo esteja funcionando corretamente, que esteja fluindo. No Brasil, nós temos o CFC e os CR6, que possuem um modelo diferente. Já no Japão, existe essa combinação entre autorregulação, e supervisão governamental. E isso é bem importante porque evita dois extremos, que uma profissão totalmente independente, sem controle externo, e nenhum sistema excessivamente dependente do governo. Na prática, o objetivo é sempre garantir que a profissão mantenha sua credibilidade, perante investidores, empresas e a sociedade em geral. Aqui nesse slide, a gente tem comitês e governança. Para que uma instituição desse tamanho ela funcione bem, ela precisa ter uma organização interna que seja bem estruturada. No JICPA, existem vários comitês que são formados por profissionais experientes da área.
E a ideia é justamente reunir pessoas que conhecem a realidade da profissão para ajudar nas decisões técnicas. Também existe o board, que seria a diretoria e o conselho de administração. E é esse grupo que acompanha o funcionamento da instituição e ajuda a definir os rumos dela. Um dos comitês mais importantes é o de ética, e ele acompanha se os profissionais estão seguindo as regras da conduta, né, da profissão. E isso é importante porque a contabilidade, ela trabalha diretamente com informações que influenciam investidores, né, empresas e até mesmo o governo. Então, a confiança no profissional, ela é fundamental. E o outro ponto é o controle de qualidade, porque o JICPA ele utiliza um sistema chamado peer review, que é uma revisão feita por outros profissionais da área. É como se especialistas analisassem o trabalho de colegas para verificar se tudo está sendo feito dos padrões exigidos, por exemplo. Então, eles fiscalizam se o profissional ele está agindo de forma correta, né? Se ele está trabalhando da forma correta. O sexto slide, ele apresenta atividades desenvolvidas, autorregulação, pesquisa, convergência, CPE. O JICPA, ele não serve apenas para registrar profissionais. Ele também participa da fiscalização da profissão. Ele desenvolve pesquisas, ajuda na atualização das práticas de auditoria. Uma das preocupações da instituição é manter a confiança dos investidores e do mercado nas informações contábeis que são divulgadas pelas empresas. Porque, no final das contas, né, quando alguém investe em uma empresa, essa pessoa está confiando nos números que foram apresentados a ela. E se essas informações não forem confiáveis, toda essa relação de confiança ela acaba sendo prejudicada. E além disso, o Instituto ele acompanha mudanças que acontecem na contabilidade mundial. Hoje é muito comum você ver uma empresa japonesa ter fornecedores, clientes ou até mesmo filiais que sejam em outros países. E é por isso que existe uma preocupação em alinhar as práticas japonesas aos padrões internacionais. E é justamente aí que entra o trabalho de convergência das normas. A ideia é fazer com que as informações financeiras elas sejam compreendidas e não apenas dentro do Japão, mas também por investidores e empresas de outros países também. Outro trabalho que é muito importante é, por exemplo, a produção de pesquisas técnicas. O JICPA ele acompanha mudanças no mercado, novas exigências regulatórias e até transformações tecnológicas que podem impactar a profissão contábil. E isso ajuda os profissionais a eles se prepararem para desafios que talvez nem existissem há alguns anos atrás. Também existe a educação continuada obrigatória. Mesmo depois de registrado, o contador ele precisa continuar estudando, né, e participando de treinamentos. E isso faz bastante sentido, porque a contabilidade não é uma profissão em que a pessoa aprende tudo na faculdade e depois ela nunca mais precisa se atualizar. Não, as normas mudam, a legislação muda, surgem novas ferramentas, novas formas de fazer auditoria. Então, o profissional ele precisa acompanhar essa evolução para continuar exercendo suas atividades com qualidade. E por isso, né, o JICPA ele investe bastante na capacitação contínua dos seus membros. A ideia é garantir que os profissionais eles mantenham um padrão técnico bem elevado durante toda a carreira, e não apenas no momento em que eles conseguem o registro profissional. Então, existem profissionais, né, que eles fiscalizam o trabalho de outros profissionais para ver se eles estão seguindo a lei, trabalhando de maneira correta, né? Nas publicações técnicas, né, além dessas atividades, o JICPA ele produz bastante material técnico para os profissionais. E um exemplo disso é o JICPA Journal, que é uma revista especializada distribuída aos membros da instituição. E são discutidos lá assuntos relacionados à auditoria, contabilidade, à ética, mudanças nas normas, e também existem boletins e comunicados que ajudam os profissionais a acompanhar alterações importantes na legislação e nas práticas do mercado. E pode até parecer muito simples, mas é algo bastante importante porque a contabilidade ela muda com o tempo, ela muda o tempo todo e surgem novas interpretações, novas exigências e até mesmo novas tecnologias que elas impactam o trabalho do contador. Então, imagine um profissional, por exemplo, que se formou há 10 anos e nunca mais estudou.
provavelmente ele teria muita dificuldade para acompanhar o mercado atual. E é por isso que essas publicações funcionam como uma forma, né, de atualização contínua. E além de informar sobre mudanças, elas também ajudam a padronizar procedimentos, fazendo com que os profissionais de diferentes regiões do Japão trabalhem seguindo orientações semelhantes. E isso aumenta a qualidade das informações contábeis, porque reduz a possibilidade de interpretações muito diferentes, muito distintas para uma mesma situação. Porque se as regiões elas querem adaptar cada uma forma diferente de lidar com uma mesma situação, a informação ela sairia tipo assim, muito deformada da realidade. Sobre o processo de ingresso, né, que é o exame, tem a etapa 1, que é objetiva, e tem a etapa 2, que é dissertativa. Entrar na profissão contábil no Japão não é uma tarefa assim muito fácil. É um processo que ele é considerado um dos mais rigorosos da área, sabe? Primeiro existe uma etapa com provas que são objetivas, como eu falei, que envolve contabilidade, auditoria e direito. E depois vem a fase dissertativa, que é a etapa 2, que exige muito mais do candidato. Nessa etapa não basta, tipo assim, decorar o conteúdo. É preciso demonstrar realmente capacidade de análise e aplicar os conhecimentos em situações práticas. Muitos candidatos, eles passam anos e anos se preparando para conseguir uma aprovação. Isso acontece porque o Japão ele entende que a qualidade da profissão começa justamente na seleção dos futuros profissionais, né, da área. E se o processo de entrada for muito fácil, existe o risco de colocar no mercado pessoas que não têm preparação necessária para estar ali naquele local. Por outro lado, quando o exame ele é rigoroso, a sociedade passa a confiar mais na qualificação daqueles profissionais. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. E é por isso que a aprovação no exame do CPA japonês é vista como uma conquista muito importante dentro do país, que inclusive muitos estudantes eles dedicam vários e vários anos exclusivamente à preparação para essa prova. Os requisitos de registro, né? Mesmo depois de passar no exame, a pessoa ela ainda não percebe automaticamente o registro profissional. Ela precisa cumprir outras exigências. Uma delas é, por exemplo, adquirir experiência prática na área de auditoria ou finanças. Isso acontece porque a teoria sozinha, ela não resolve todos os problemas que aparecem, né, no dia a dia profissional. Na prática, surgem situações que elas exigem julgamentos, interpretação e uma tomada de decisão. E além disso, existe um período de treinamento realizado pela própria instituição, que a ideia é que o profissional tenha contato não só com o conteúdo técnico, mas que ele também tenha contato com questões que são relacionadas à ética e à responsabilidade profissional. E depois disso, ainda existe também uma avaliação relacionada à aptidão profissional e à ética. Então, o sistema japonês ele tenta garantir que o contador ele esteja preparado não apenas para fazer cálculos ou elaborar relatórios, mas também para lidar com responsabilidades que, tipo assim, podem impactar empresas, investidores e até mesmo a economia do país. E é por isso que quando alguém finalmente consegue o registro, essa pessoa ela já passou por várias etapas de preparação e avaliação. Aqui no slide também fala que os requisitos de registro, né? 2 anos de prática profissional em auditoria ou finanças, 3 anos de treinamento intensivo na JICPA Academy, exame final de aptidão e ética prática e registro obrigatório no Instituto JICPA. Nas categorias de profissionais, dentro do JICPA existem diferentes categorias de membros. Os regular members, que são os profissionais que já concluíram todas as exigências e possuem um registro completo. Já os associate members são aqueles que ainda estão em processo de formação ou treinamento. E também existem os audit corporations, que são as firmas de auditoria registradas. No caso, essa divisão
ajuda a instituição a organizar melhor os seus membros e acompanhar cada etapa, né, do seu desenvolvimento profissional. Isso é importante porque nem todos os profissionais eles estão no mesmo momento da carreira. Alguns ainda estão concluindo requisitos, enquanto outros já atuam há muitos e muitos anos no mercado. E ao separar essas categorias, o JICPA ele consegue, né, oferecer orientações mais adequadas para cada grupo e também realizar um acompanhamento mais eficiente das atividades profissionais. É uma forma de manter a profissão mais organizada e garantir que cada profissão esteja enquadrado corretamente dentro do sistema. Nesse slide a gente vai ver sobre se aceitam estrangeiros, né? Uma dúvida que costuma aparecer muito é se um estrangeiro ele pode atuar como contador certificado no Japão. E a resposta é que sim, mas existem algumas dificuldades. E a principal delas, né, é o idioma, porque o exame ele é realizado totalmente em japonês. E quando eu digo japonês, ele não é apenas saber conversar no dia a dia. O candidato ele realmente precisa entender termos técnicos de contabilidade, auditoria, legislação e finanças. Então, assim, já existe uma barreira muito grande logo no início do processo, né? Logo no comecinho. E além disso, o candidato ele precisa conhecer a legislação japonesa, as regras aplicadas às empresas do país. Isso é importante porque a contabilidade ela não funciona exatamente da mesma forma em todos os lugares. Existem princípios que são parecidos, mas cada país possui suas próprias leis, próprias exigências, suas próprias particularidades. Por exemplo, um contador brasileiro, ele pode ter muita experiência aqui no Brasil. Ele pode conhecer bem nossas normas, trabalhar há vários anos na área. E mesmo assim, quando ele chegar no Japão, ele precisaria estudar novamente diversos aspectos da legislação. Por exemplo, um contador brasileiro, ele pode ter muita experiência aqui no Brasil, conhecer bem nossas normas, trabalhar vários anos na área e mesmo assim, quando ele chegar no Japão, ele ia precisar estudar novamente diversos aspectos da legislação local, né, para ele conseguir atuar. E outro ponto é que a própria cultura empresarial japonesa, ela tem características diferentes. A forma como as empresas se relacionam, como os negócios são conduzidos e até a maneira, né, de lidar com responsabilidades profissionais pode ser diferente do que a gente está acostumado. E é por isso que não basta apenas a gente traduzir conhecimentos de um país para o outro, porque existem práticas diferentes. Existem alguns acordos de reciprocidade com poucos países, como Estados Unidos e Reino Unido, mas ainda assim os requisitos eles continuam sendo bastante rigorosos. O Japão ele procura garantir que qualquer profissional que exerça essa atividade tenha um conhecimento profundo da realidade local. Então, a gente pode dizer que o país ele aceita estrangeiros, mas que o processo não é simples, né? É um processo difícil. E na prática, quem deseja seguir essa área, ele precisa estar disposto a investir bastante tempo em estudo, em adaptação cultural, em aprendizado do idioma. Isso mostra como o Japão ele valoriza a qualificação profissional e a preparação técnica daqueles que vão atuar em uma profissão tão importante, né, para a economia. Nesse slide, a gente vai falar sobre o desenvolvimento da profissão no país, né? Para finalizar minha parte e passar a fala para o William, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Eu acho interessante entender como a profissão contábil ela é vista dentro da sociedade japonesa. Lá, ser um contador certificado é algo muito valorizado. É uma profissão que possui bastante prestígio e reconhecimento. De fato, assim, quando a gente observa o mercado japonês, a gente percebe que existe uma grande preocupação com confiança, com transparência, com responsabilidade. E é justamente nesse ponto que o contador ele ganha importância. As empresas elas precisam apresentar informações confiáveis para os investidores, para os bancos, para os acionistas, para o próprio governo. Então, o trabalho do contador ele acaba tendo um impacto muito maior do que apenas elaborar relatórios ou registrar informações. Ele participa de um processo que ajuda a sustentar a confiança no ambiente de negócios. Outro fator importante são os chamados keiretsus, que aparecem no slide, né? Que são foco em grandes conglomerados.
Os keiretsus, eles são grandes grupos empresariais japoneses que são formados por várias empresas que são ligadas entre si. A gente está falando de organizações que movimentam bilhões e possuem influência significativa na economia do país. Então, quanto maior a empresa, maior a necessidade de controles internos, de auditorias, de informações contábeis confiáveis. E é por isso que a profissão contábil ela acabou ganhando uma posição estratégica dentro dessas organizações. Além disso, existe uma questão cultural muito forte também. No Japão, valores como honra, reputação, disciplina e responsabilidade profissional são levados muito a sério mesmo. E é por isso que existe uma preocupação muito grande em evitar problemas antes que eles aconteçam. Em alguns países, o foco ele costuma ser identificar uma fraude e aplicar uma punição depois. Já no modelo japonês, existe uma preocupação muito forte com prevenção. A ideia é criar um ambiente em que as pessoas ajam corretamente desde o início, para depois não ocorrer nenhum tipo de problema. E isso tem relação direta com a ética profissional, que é por isso o JICPA ele investe tanto em fiscalização, treinamento, educação continuada, né, educação continuada e controle de qualidade. O objetivo não é apenas punir erros, mas sim incentivar boas práticas e fortalecer a confiança da sociedade na profissão. Quando a gente olha para toda a estrutura que vimos durante a apresentação, desde a criação do instituto, passando pelos exames, pelos treinamentos, pela fiscalização e pelas exigências éticas, fica mais fácil a gente entender o porquê a profissão contábil ela conquistou tanto respeito no Japão, né? E talvez a principal lição que a gente pode tirar desse modelo seja justamente essa, que a confiança pública não surge por acaso. Ela é construída através da qualidade profissional, da responsabilidade, da fiscalização, o compromisso com a ética. E o JICPA tem um papel fundamental em manter tudo isso funcionando dentro da realidade japonesa. E agora eu vou passar a minha fala para o William. Olá, professor, tudo bem? Meu nome é William Rocha, aluno da disciplina Ética e Legislação Profissional, juntamente com minha dupla Bianca. A gente está falando da entidade contábil do Japão, que é a JICPA, que, como minha dupla Bianca estava contextualizando, ela nos mostrou muito bem na apresentação como o profissional se prepara, como ele entra no mercado, a estrutura do JICPA abraça o contador japonês. Então, agora, a gente vai entender com a minha apresentação como essa estrutura se traduz na prática contábil diária e nas normas que governam o país. E a primeira grande pergunta que a gente precisa responder para abrir esse bloco é justamente quem dita as regras do jogo no Japão. Então, nesse slide, temos o título como Quem emite as normas. Então, muita gente faz confusão na academia, achando que, por ser um órgão regulador da profissão, o JICPA também emite as normas contábeis. Então, a gente precisa reparar que aqui no slide o verdadeiro emissor técnico independente é o ASBJ, que é um termo em inglês de Accounting Standards Board of Japan, que para ficar mais fácil da gente entender, é exatamente como funciona aqui no Brasil, com o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O ASBJ senta, estuda e emite a norma pura, e onde o JICPA ele entra. Ele atua justamente no suporte, fazendo pesquisas de mercado, desenvolvendo guias práticos e ajudando na convergência internacional. Ambos trabalham juntos, debaixo de uma fundação maior, que temos aqui nesse segundo quadrado, chamado FASF, que seria Financial Accounting Standards Foundation, que é o principal órgão encarregado de desenvolver normas contábeis corporativas no Japão. Então, para a gente fixar mais, eu vou dar um exemplo prático de como isso funciona lá no Japão. Então, imagina que o ASBJ
ele emite uma norma complexa sobre novos instrumentos financeiros. Então aí o JICPA ele entra em campo para não mudar a norma, mas para criar um manual prático explicando passo a passo para o auditor como fiscalizar aquilo na vida real. Ou seja, o JICPA ele cuida do profissional e da fiscalização, mas quem dita a regra contábil pura é o ASBJ. Então, já que eu falei sobre as regras, então quais são as normas que esses profissionais precisam dominar? Olha que nesse cenário fascinante e peculiar, diferente do Brasil, onde a gente passou por uma convergência praticamente total para o padrão internacional, né, do IFRS, o Japão adotou uma convivência de quatro frameworks válidos simultaneamente. Como vocês podem ver no slide, ele tem o JGAAP, que são as normas puramente domésticas, o IFRS padrão internacional, o SGAAP para empresas ligadas ao mercado americano e o JMIS, que é um IFRS modificada pelo governo japonês. E novamente eu vou dar um exemplo para fixar. Então, a gente tem um exemplo da multinacional como a Toyota ou a Sony. Então, se ela vai captar recursos na Bolsa de Nova York, o contador dela precisa aplicar ao USGAAP. Se ela reporta para investidores globais, ele usa o IFRS. Mas se for um pequeno fornecedor local de peças lá no interior do Japão, ele vai usar o JGAAP. Ou seja, então o contador japonês ele precisa ser um verdadeiro. Eu vou jogar essa analogia de camaleão técnico para transitar entre esses quatro mundos sem errar. Nesse slide, a gente vai falar agora sobre análise crítica, sobre o Brasil e o Japão. Então, avançando diretamente com o que essa disciplina nos provoca a pensar, a gente preparou esse quadro comparativo. Então, notem as diferenças gritantes entre o nosso modelo brasileiro e o japonês. Então, no Brasil, o sistema do CFC e o dos CRC, os CRCs, na verdade, né? É uma autarquia federal com total independência e autonomia, prestando contas ao Tribunal de Contas da União. Já no Japão, o JICPA é uma associação profissional de interesse público, mas que opera sob uma forte vigilância e rédea curta do Estado através da agência governamental FSA. Mas o ponto-chave aqui é o foco ético. Para citar um exemplo prático novamente, para a gente fixar bem, do nosso dia a dia, por exemplo. Se um contador comete uma infração no Brasil, o processo no CRC foca muito na punição, na multa, na suspensão, como o professor Edson vem falando nas últimas aulas. Então, tem um caráter muito punitivo. Então, no Japão, a abordagem do JICPA é preventiva e é focada na reputação. Ou seja, o profissional lá, ele sabe que se manchar sua reputação, ele perde o respeito da sociedade e o direito de operar em um mercado que vive de honra. Então, o foco lá é proteger a credibilidade da profissão antes que o erro aconteça. Agora vamos falar um pouco sobre, na verdade, a fórmula da ética japonesa, que está aí no tópico do slide, e colocamos
em letras coloridas, integridade mais compliance igual confiança pública. Então aqui a gente quis batizar com a fórmula da ética japonesa, porque olhando para essa equação no slide, né, que eu acabei de dizer, parece simples, mas na cultura corporativa deles isso é levado às últimas consequências. Então, a gente pode lembrar de escândalos reais do mercado, por exemplo, como o caso histórico da Olympus ou da Toshiba anos atrás, onde falhas de governança e contabilidade abalaram o país. O que o Japão aprendeu com isso? Que a autorregulação promovida pelo JICPA não é um checklist burocrático ou opcional para inglês ver. Ela realmente é a base de sustentação da economia japonesa. Então, se o público e o investidor, por exemplo, o investidor estrangeiro, perderem a confiança na assinatura do auditor japonês, o capital foge do país. Ou seja, a ética lá é tratada fortemente como um ativo de sobrevivência econômica e segurança nacional. Chegando à nossa conclusão e amarrando tudo o que eu e a Bianca expusemos até aqui, fica claro que o JICPA é o pilar invisível que sustenta todo o mercado financeiro japonês. A exigência de uma entidade que consegue equilibrar a independência de uma associação com a fiscalização rigorosa do Estado prova que a ética preventiva funciona. Ela gera um dos ambientes de negócio mais limpos, previsível e confiável do mundo. A grande lição que fica aqui para nós, principalmente para mim e para a Bianca, que fizemos esse trabalho, é que nós, futuros contadores, é, a gente percebe que a contabilidade e a auditoria não lida apenas com números em uma planilha. A gente lida fundamentalmente com a manutenção da confiança nas relações humanas e econômicas. Para finalizar aqui, estão as bases bibliográficas que sustentaram o nosso trabalho. Consultamos os guias oficiais internacionais do próprio JICPA, os normativos da FCSA japonesa, os perfis de jurisdição da IFRS Foundation e a literatura nacional de Santos e Schmidt sobre a legislação internacional. Encerramos por aqui a nossa apresentação. Em meu nome, William, e em nome de Bianca, agradeço imensamente a atenção do senhor professor Edson e agradeço novamente ao senhor pelas diretrizes e agora totalmente à disposição para os comentários, dúvidas ou considerações